Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. O convidado de hoje é Rubem Alexandre da Silva. Ele é professor de formação e coração. É historiador por opção que ama falar, cozinhar e cuidar dos dois nenês de 4 patas, Cebolinha e Sete. Muito obrigada por ter aceito o convite, Rubem. Será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Oi, Janaína. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer por ter me convidado aqui para o Fala Clio, né? Espero que esse projeto cresça bastante. Acredito que vai dar muito certo, né? Então, desde já, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você, participando. Bom, como a história entrou na minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente interessada em história, desde criança, sempre foi minha disciplina favorita no colégio. Lembro que uma das minhas grandes experiências, né, com uma das minhas melhores professoras, foi na aula de história, quando a gente foi selecionado para poder fazer uma entrevista com um ex-soldado, né, que participou ali da Revolução dos Cravos lá em Portugal. E aquilo ali para mim assim foi fascinante, né? Eu lembro que eu fiz umas perguntas idiotas, mas que para uma criança eram as coisas mais fascinantes assim. Então, tive várias experiências, né, depois ao longo da vida, trabalhando com esse tema. Quando foi chegar a hora de decidir o que eu queria fazer pro resto da vida, eu sempre seguindo esse discurso, né, que muitos professores têm, né, de que professor é pobre, ganha pouco, é desvalorizado no Brasil, o que, assim, é basicamente verdade. Eu não quis fazer história, então eu até passei em história pelo Enem, foi a primeira vez que o Enem abriu vaga direta para a universidade, então até então o Enem só servia como complementação. E em 2010 ele abriu como vaga direta, né? E eu passei pelo Enem para licenciatura em História e eu não quis fazer na época, né? Na época eu não sabia o que é que eu queria da vida direito, eu estava ali entre medicina e engenharia, tanto que eu acabei fazendo engenharia durante 3 anos. E eu simplesmente odiei o curso, que não tinha nada a ver com a minha cara ali, fiquei 3 anos sofrendo ali, fazendo um curso que eu detestava, até que eu decidi deixar de lado todo esse preconceito, né? E de fato virar professor, que eu sempre gostei, né? Eu já tinha tido algumas experiências dando aula desde o ensino médio, né? Então sempre foi uma área que eu tinha muita vocação. E aí, então, fiz história e eu posso te falar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Hoje eu sou completamente realizado fazendo o que eu faço. Tenho, obviamente, várias críticas, várias tristezas, várias angústias ligadas tanto à disciplina quanto ao processo educacional brasileiro como um todo, né? Mas eu posso te falar que, pelo menos hoje, dentro de uma sala de aula, quando está ali naquele momento que eu estou ensinando aqueles meninos e aprendendo com eles, né? Então eu me sinto muito realizado. Quais são as temáticas de seu interesse? Ah, história, assim, é aquilo que eu sempre brinco pra todo mundo. Fala, gente, ó, se for falar de história, a gente pode ficar 3, 4 horas, que qualquer coisa que você possa me trazer de informações, eu vou parar para te escutar com o maior carinho do mundo, né? Então, as temáticas hoje que eu tenho mais interesse, depende. Se for para eu escutar, qualquer uma, né? Se for vinculado a um processo histórico, você quer debater, me trazer informações, me explicar coisas que com certeza tem muitas que eu não sei ainda sobre história antiga, medieval, moderna, contemporânea, né? Que com certeza eu vou querer saber e vou parar para te escutar com a maior atenção do mundo, né? Mesmo com TDAH. Mas as temáticas de maior interesse hoje são as que dentro da pesquisa que eu faço, né? Que eu estou desenvolvendo no mestrado, que é sobre história política, né? E didática da história. Então essas são as duas áreas que hoje têm mais a minha atenção, assim, que eu posso falar que eu tiro um momento mais de leitura, que é uma coisa muito triste, né? Que a gente percebe que quando a gente vira professor, e às vezes até pesquisador também, né, dentro desse mesmo processo,
a gente perde muitas vezes até essa leitura por uma paixão, assim, vou ler para me divertir. Não, eu vou ler para aprender um conceito novo, para trabalhar, para poder colocar em minha dissertação, para poder ensinar isso para os meninos em sala de aula. A gente quase perde aquela dinâmica, né, dessa leitura mais prazerosa, de, sei lá, vou ler um Harry Potter da vida, porque eu quero ficar à toa aqui, lendo meu livrinho e viajando no conteúdo. Quais são seus trabalhos mais recentes? Bom, hoje eu não tenho muitos trabalhos, eu confesso, eu até falei isso para você quando a gente conversou sobre eu gravar esse episódio. Eu tenho TDAH e não quero que vocês entendam isso como uma desculpa. Mas, por exemplo, devido ao TDAH, eu tenho algumas dificuldades, né? Principalmente no processo produtivo. Geralmente eu faço as coisas muito assim sob pressão, livre, espontânea pressão, porque eu não consigo fazer com muita antecedência, sentar, parar e fazer o negócio. E isso com certeza já me atrapalhou em inúmeros aspectos da minha vida, né? Eu fui diagnosticado com TDAH final de 2021, finalzinho de 2021. Comecei a tomar medicação e a fazer acompanhamento lá para março, né, abril ali de 2022. Então vai fazer basicamente um ano que eu convivo e comecei a entender o TDAH, né? Que eu comecei a me entender melhor. Então, hoje, meus trabalhos mais recentes são basicamente trabalhos que eu fiz, tem o meu artigo, né, de conclusão da especialização em História e Cultura, que foi sobre a temática de cinema em sala de aula, né, a utilização de películas, e aí eu trabalhei 2 filmes específicos, né, que foi Mandela e Pra Frente Brasil, e aí eu fiz essa comparação, né, de como a gente utilizar esses filmes, da importância de trabalhar essas ideias cinematográficas dentro de sala de aula. E aí agora, né, dentro do mestrado, no Prof. História, eu trabalho mais com a ideia, eu estou trabalhando mais com a ideia de representatividade estudantil, né, de autonomia estudantil, que tem sido o que tem embasado o meu trabalho, né? Porque no mestrado do Prof. História, no final a gente tem que produzir um conteúdo, um material. E a minha produção vai ser nesse sentido, né? Em produzir um material para professores para contrapor essa ideia dessa nova educação neoliberal. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Bom, hoje eu tenho trabalhado com uma ideia de um historicismo ali do Projeto Vida e da BNCC dentro do conceito de aluno, de autonomia estudantil, né? Do aluno que é ali formado na BNCC de uma forma e uma visão mercadológica, né? A ideia da preparação do aluno para o mercado de trabalho. Ou seja, você começa a deturpar a ideia de um conceito de autonomia estudantil, que é o estudante que está ali, luta pelos direitos, pela cidadania, pela democracia, para um aluno que a autonomia e a ideia de autonomia é aquele aluno que dá conta de resolver os pepinos dentro do trabalho, né? Que é o aluno que vai se tornar o grande empreendedor do século XXI, né? O cara que, não tem dinheiro, é só vender umas águas no sinaleiro. Isso aí é o que vai resolver a vida desse moleque, é isso aí. E aí algumas pessoas podem achar até essa abordagem, né? A forma como eu tô falando assim, meio exagerada, mas dependendo, galera, nem é tanto, tá? Assim, eu sei que, obviamente, eu tô aqui satirizando um pouco a situação, porque é a forma que eu aprendi a lidar para não me estressar muito, né? Que isso é uma coisa que me irrita profundamente, assim, enquanto ser humano, enquanto professor de história. Então, eu trabalho dentro dessa ideia, esses conceitos, né? E como nós, enquanto professores de história, vamos manter o nosso papel ali, ético e moral até, eu falo, de conseguir manter essa autonomia estudantil, não como esse processo mercadológico neoliberal que vem ali no final da década de 90 e vem se fortalecendo, né? Como eu falei, não é à toa através da BNCC. Inclusive, já fica o apelo aqui para o Lula, né? Para que ele, juntamente com o ministro da Educação, consiga talvez até alterar aí esses processos mais mercadológicos, né, do Brasil. Então, já fica aí o apelo para que, até o que eu falei, né? Eu quero deixar esse apelo até para que o meu trabalho no final não fosse necessário. Eu sempre falo isso, é um trabalho que eu faço, que eu queria chegar no final dele e poder falar, olha, não foi necessário, tudo foi revogado, a gente voltou para uma educação inclusiva, uma educação democrática, uma educação cidadã,
E aí todo esse meu trabalho ele vai servir talvez para um futuro para a galera entender, olha, tinha gente que estava preocupado com isso, o que era isso? E talvez entender ali que não deu certo, né, essa ideia totalmente mercadológica para a educação. Porque a BNCC, na escrita dela, é muito bonita, é muito suave, é uma coisa muito linda de você ler, você vê, você fica maravilhado, você pensa assim, nossa, meu Deus, isso aqui é a perfeição. A perfeição é um escambau, né? Eles se utilizam ali de uma retórica totalmente neoliberal, meio que se confundindo ali com uma educação para a transformação, mas que na verdade a gente sabe que o grande objetivo deles então é essa manutenção do neoliberalismo no Brasil, e aí isso dado através ali da infância, né, através da escola. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial e inesquecível. Uma decepção? Um sonho? Um professor ou professora marcante? E a sua relação com a história em uma palavra? Cara, eu tenho vários momentos inesquecíveis em relação à sala de aula, assim, minha primeira aula, e essa primeira aula seria minha primeira aula enquanto formado. Aquele sensação de, porra, consegui chegar até aqui. Tem, nesse mesmo ano, teve uma situação de a última prova eu passei um trabalho e meu objetivo era que eles pudessem entender a história como algo também legal, né, tirar um pouco aquela visão chata da história. Então eu falei, olha, sendo de um tema histórico, social, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E teve um grupo de 2 alunos trans que fizeram o trabalho, apresentaram e, pô, foi lindo, assim, o trabalho deles. E no final, um deles até me abraçou e, pô, me agradeceu pela oportunidade de fala, por estar sendo reconhecido, por eu aceitar o nome que ele tinha escolhido para ele. E isso, assim, para mim é uma coisa que dinheiro no mundo paga, sabe? Não tem dinheiro no mundo que pague essa sensação, assim, cara, a gente não vai mudar o mundo, mas sei lá, acho que a vida dessa pequena pessoa aqui, por menor que seja, eu consegui marcar, eu consegui fazer ela ser importante. Sei lá, teve outros momentos também, pô, já dei aula para um auditório com mais de 500 pessoas, isso para mim, sim, era inconcebível, foi sensacional, foi um momento incrível. Então, eu fico muito feliz essas pequenas situações. E uma decepção, pô, decepção é a diária, né? A desgraça desse governo Bolsonaro, genocida, que fez a gente retroceder uns 50 anos no processo histórico, que fez eu ter que entrar dentro de uma sala de aula e escutar de um aluno, por exemplo, que o momento que ele mais gostava no Brasil era a ditadura militar porque podia matar comunistas, ou de ver a dissensão entre alunos por conta de um cara que só incitava violência, né? Um sonho. Eu sonho em ter uma escola diferente, uma escola voltada para um aluno, uma educação totalmente humanizada. Professor marcante também, desculpa, gente, eu não tenho muita dificuldade, assim, citar uma pessoa só, então não teria como, né? Mas com certeza pessoas que até hoje eu utilizo, assim, tanto no meu trabalho quanto na área de pesquisa, tem, por exemplo, de química da aula, né, o professor Battaglione, que me deu aula já na faculdade, o professor Carlos Oiti, a professora Ana Tereza, a professora Libertar, são pessoas assim que me marcaram, o professor Rafael Sade, incrível, assim, um professor maravilhoso, o professor Gianni, que me ajudou num momento muito difícil da minha vida lá na faculdade, tanto enquanto professor, tanto depois quanto orientador. É um cara, assim, também que, novamente, eu não poderia deixar de citar. Entre inúmeros outros, né? Se eu fosse citar, assim, eu tive a honra e o prazer de ter professores e professoras incríveis durante a minha vida acadêmica. Então, sou muito grato por todos eles e por todas elas e por tudo que eles me ensinaram, assim. E acho que a palavra que mais descreve minha relação com a história é amor. É amor. E não é nem para ser clichêzão nem nada, mas pensando num momento ali que você ama, que você faz tudo, que mas ao mesmo tempo você acaba odiando por causa de outra coisa, mas você não consegue deixar de amar. Eu até brinco, né? Quase uma relação tóxica, né?
mas que me faz ser extremamente feliz e extremamente realizado. E novamente queria te agradecer muito, né, pelo convite para poder participar, né, desse projeto com você. Espero que quando, sei lá, eu terminar meu mestrado, talvez até quem sabe um doutorado, a gente possa bater um outro papo também dentro dessa ideia, tá? Janaína, é sempre um prazer te acompanhar. Você é uma historiadora incrível, né? Te acompanhei enquanto aluna, você foi uma aluna exemplar durante toda a sua graduação, durante o seu mestrado, então, assim, só tenho a te parabenizar. Muito obrigada por esse papo, Ruben, e te desejamos todo o sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem.